Fala juventude, este é mais um vídeo do Agronomicamente, um canal dedicado ao agronegócio e à economia oferecido pelo PSEG Consultoria e Projetos. No vídeo de hoje eu respondo a seguinte pergunta: qual o impacto para o mercado de grãos, especificamente para farelo e óleo de soja, em relação às eleições na Argentina? Acompanhe com a gente. Os resultados da eleição presidencial na Argentina movimentaram os mercados globais de farinhas proteicas, em especial de farelo de soja. Quando nós olhamos para os candidatos até então, Sérgio Massa significava para o mercado de commodities uma continuidade das políticas que vinham sendo desenhadas na Argentina. E do outro lado, Javier Milei, que se saiu vencedor nestas eleições, nós tínhamos uma mudança, ou seja, um viés mais de liberalismo econômico. Isso tudo movimentou também o agronegócio. Mas a grande questão é por quê? Qual o impacto em relação ao mercado de grãos e, em especial, a farelo e óleo de soja na Argentina? Vamos falar sobre isso. Quando nós olhamos para farelo de soja, a Argentina é o quarto maior produtor de farelo de soja no mundo, ficando atrás apenas de China, Estados Unidos e Brasil. Porém, do lado das exportações, os nossos amigos hermanos são de fato líder na exportação global de farelo de soja. Esse é o ponto central da nossa discussão. Historicamente, guarde bem esta palavra, porque a safra 2022-2023 foi uma exceção. Porém, historicamente, a Argentina lidera as exportações de farelo e óleo de soja. Eu estou comentando o seguinte com vocês: do lado das exportações, tirando a atual safra 2022-2023, em função de problemas climáticos, a Argentina perdeu esta liderança para o Brasil. Porém, ao longo de toda a última década, com exceção de 2022-2023, a Argentina lidera as exportações de farelo de soja. Antes, vamos falar um pouquinho mais agora em relação à produção. Quando nós olhamos a evolução da produção de farelo de soja na Argentina, o que mais chama a atenção é uma redução muito forte da produção de farelo de soja nesse país. O que chama atenção, e os vetores vêm de diversos lados, seja clima, contribuindo negativamente, em especial a Laninha, que atingiu a Argentina nos últimos 2 anos, com severas secas impactando a produção de grãos, e do outro lado as políticas macroeconômicas, com tributação, as famosas retenções, sobre o agronegócio argentino. Indiretamente, se eu tenho uma redução de produção, eu também tenho uma redução das exportações. Isso é o que levou o Brasil a liderar as exportações, excepcionalmente em 2022-2023. Porém, o USDA já estima uma recuperação da produção e das exportações de farelo de soja para a próxima safra, a safra 2023-2024. Toda vez que nós falamos então da Argentina, ela tem um impacto relevante nas cadeias de grãos, especificamente farelo e óleo de soja. Indiretamente, com esta redução da produção de farelo, a Argentina tem perdido participação no mercado global de farelo de soja. E quando nós falamos da eleição de Javier Milei, a maior provocação está a eliminação de tributação. Um Estado mais aberto e principalmente estímulo à exportação pode fazer com que o país vizinho, especificamente a Argentina, retome esta perda de participação que perdeu em algumas cadeias do agronegócio global ao longo dos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia da confusão econômica que é a Argentina, o governo criou um dólar específico para a exportação de soja, o dólar soja. Basicamente, o dólar soja era uma combinação de duas taxas de câmbio, cerca de 70% a 75% formado pelo câmbio oficial e o restante por uma taxa de câmbio livre. Indiretamente, quando nós avaliamos a evolução da taxa de câmbio oficial com a taxa de câmbio dada por esse dólar soja, ele ficou sistematicamente acima. Isso também tem levado os produtores a segurar mais a sua comercialização,
esperando que esse descasamento aumente, melhorando a sua rentabilidade e a sua receita. Portanto, para ficar bastante claro, a Argentina é um player relevante no mercado de grãos e, em especial, farelo e óleo de soja. Qualquer movimentação no mercado e na economia argentina traz indiretamente volatilidade justamente para esses dois produtos. Portanto, ao cabo da eleição, nós percebemos que os preços e a volatilidade de farelo e óleo de soja começam a diminuir, especificamente para farelo de soja naquilo que é negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, na CME, em Chicago. Portanto, o que o governo definir em relação a câmbio e principalmente as retenções, a tributação sobre o agronegócio será fundamental para vermos a recuperação da Argentina nestas cadeias do agronegócio global. Cena dos próximos capítulos. Vamos ver. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você curtiu, peço que nos acompanhe e passem a seguir as redes sociais do PSEG Consultoria e Projetos. Esse é um conteúdo direcionado aos nossos clientes e para você que é amante do agronegócio. Valeu!